Bom, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos iniciando mais uma sessão do Pauta Brasil, que é um momento, um programa de reflexão e diálogo sobre problemas do Brasil e do mundo, efetivamente. Este programa é fruto de uma parceria da Fundação Perseu Abramo com a TV 247, a DCM TV, a revista Fórum, que transmitem simultaneamente, e, além disso, temos também a TV PT no ar e a retransmissão de vídeo através dos sites de Facebook, tanto de Dilma Rousseff, a nossa grande ex-presidente Dilma Rousseff, quanto também de Fernando Haddad, efetivamente. O tema de hoje é um tema extremamente candente e importante para o nosso país, né? Sob o título Reindustrialização e Inovação Tecnológica, nós queremos fazer alguma reflexão sobre o que tem acontecido com a indústria Brasil ao longo de muitas décadas, efetivamente, e como que, neste momento em que o mundo vive um processo profundo de revolução tecnológica que transforma os sistemas produtivos, transforma o mundo do trabalho e, portanto, a sociedade como um todo, como que o Brasil se insere dentro desse contexto. É certo que, enfim, houve um processo de desindustrialização da sociedade brasileira e eu vou comentar isso. Mas para participar desse diálogo, dessa reflexão, nós convidamos o Glauco Arbix, que é professor de Sociologia da USP e coordenador do Observatório de Políticas Públicas e Sociedade contra a Pandemia da Covid-19, e convidamos também o professor, doutor e mestre em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, professor Wallace Moreira. Sejam bem-vindos aqui para essa nossa conversa. Eu apenas, a título de introdução, gostaria de citar alguns aspectos que me parecem importantes no cenário da indústria de transformação por várias décadas no Brasil. Enfim, a série histórica da indústria de transformação, pelo que eu tenho de informação, começou em 1948, efetivamente, né? E com o processo chamado de substituição de importações, enfim, acelerado, o Brasil cresceu o seu parque industrial e nós chegamos a ter a indústria de transformação representando 27% do produto interno bruto do Brasil, ou seja, de tudo que se produz no Brasil, 27% era da indústria de transformação. Isso alcançamos em torno do início da década de 80, efetivamente. E, coincidentemente, com o início da década de 80, o mundo começa um processo de transformação, o chamado processo de globalização, enfim, a prevalência do ideário neoliberal, enfim, de que a dinâmica de mercado deve substituir o papel dos estados nacionais, né? E, com isso, nós vivemos, nesse período de 1980 para cá, com leves alterações, um processo contínuo de desindustrialização do Brasil, ou de perda do papel da indústria na produção nacional, na formação do PIB nacional. Então, nós que chegamos a atingir 27% do PIB, hoje a indústria da transformação representa 11% do PIB, que é o número alcançado ao final de 2019. 2020 não conta muito por conta do cenário de pandemia, mas, com certeza, a indústria perdeu mais alguns pontos percentuais nesse período, a despeito até do setor de alimentos, do setor de produtos para o lar e coisas desse tipo, que conseguiram sobreviver nesse período. Mas muitos setores amargaram
uma redução enorme da demanda e, portanto, da produção. Então, a indústria que já vivia um processo de ociosidade, alguns setores ampliaram até a sua ociosidade. E, mais recentemente, apenas a título também de lembrança, nós estamos vivendo um processo de algumas indústrias que estão simplesmente fechando, além de muitas pequenas e médias empresas que estão encerrando suas portas no Brasil. Nós temos aí, mais recentemente, o caso da Ford, que fechou uma planta industrial em Camaçari, na Bahia, outra planta industrial em Taubaté, no estado de São Paulo. Mais recentemente ainda, tivemos também uma decisão de grande impacto na economia, que deriva do fato da Petrobras ter abandonado a política de desenvolver conteúdos locais, e em que a Petrobras recentemente anunciou a aquisição de duas grandes plataformas de exploração, e, sobretudo, de produção de petróleo, a P-79, a P-78 e a P-79, né, que serão produzidas não aqui no Brasil, como se fez durante muitos anos, sobretudo nos períodos de Lula e Dilma, efetivamente, mas serão produzidas na Coreia do Sul, efetivamente, deixando de gerar dezenas de milhares de empregos no Brasil. Portanto, eu coloco, enfim, esses dados iniciais que refletem a nossa preocupação com a revolução tecnológica que está em curso, e passo a palavra imediatamente, então, ao professor Glauco, dizendo que temos um grande prazer. O Glauco tem um papel importante, inclusive foi presidente da FINEP, conhece profundamente a indústria brasileira e, com certeza, terá uma importante contribuição para essa reflexão que estamos fazendo hoje. Professor Glauco, com a palavra. Oi, Jorge, tudo bem? Super obrigado pelo convite, a você e a Fundação Perseu Abramo. É um prazer estar aqui com o Wallace e fazer uma conversa sobre esse tema, que não é um tema simples. Muita gente tem uma série de comentários e mesmo análises para fazer. Nem sempre a gente consegue acertar, vamos dizer assim, a bússola para compreender o que está acontecendo. Eu tenho refletido e tenho escrito sobre alguns aspectos, algumas dimensões desses temas que você elencou, né? Você elencou praticamente grandes problemas, né, com repercussões profundas no emprego, na dinâmica do desenvolvimento brasileiro, e eu gostaria de apresentar para vocês. O primeiro ponto é que, primeiro, o declínio da indústria não é de hoje e não é brasileiro. Ele é internacional. E tampouco é de hoje. O que tem de característica nacional, que não é exclusivo do Brasil, mas muito característica de países em desenvolvimento, é que esse declínio está sendo mais acentuado, mais acelerado, e está se dando num período de tempo menor do que o período de tempo que tomou em países avançados, que, na verdade, foram praticamente ocupando, que os serviços praticamente ocuparam o lugar da indústria, mas num período de tempo muito maior, o que significa que você sempre teve, os países, as economias sempre tiveram um tempo longo para se preparar para essas alterações. São alterações estruturais que exigem várias medidas, várias iniciativas, a começar pela requalificação e pelo reposicionamento dos trabalhadores, que, em grande parte, são penalizados por esse declínio, pura e simplesmente porque perdem seus empregos ou são levados a assumir empregos de menor qualificação ou de menor remuneração, quando encontram emprego. Então, veja, essas características fazem com que o declínio da indústria brasileira seja mais dramático. Tem alguns pesquisadores de fora do Brasil, inclusive alguns brasileiros, que caracterizam essa situação brasileira como sendo de uma desindustrialização prematura. Não é só a desindustrialização,
que ocorre em toda parte, mas ela é prematura, ela tem características próprias e ela acaba exatamente gerando uma situação de estresse na economia e na sociedade que exige um posicionamento claro de governo. Aqui entra um segundo componente para a gente. O governo brasileiro, já há algum tempo, foi um movimento que se iniciou muito lá atrás, antes do primeiro governo Lula, mas depois ele foi contido e voltou à tona de forma muito intensa em 2014, em 2015, com muita sede, muita gana de avançar. O governo brasileiro hoje, em especial a equipe econômica, tem uma posição claramente anti-indústria. O seu secretário responsável, que seria o antigo ministro da Indústria e Comércio, o Carlos da Costa, ele fala claramente, abertamente, que não há nenhuma necessidade de você ter programas especiais para a indústria ou de pensar em inovação, em tecnologia, porque nós podemos comprar as coisas de fora do Brasil como se o país fosse o mesmo, se transformando apenas em um comprador ou em usuário, porque normalmente ele compra de segunda mão e usa o também de segunda ou de terceira mão, que foi um pouco a história do Brasil em grande parte da sua trajetória. Então, esse posicionamento anti-indústria do governo, ele acaba sendo um pouco determinante do quadro geral que nós temos, que é um quadro que não é agradável, nem para o país, nem para as pessoas, nem para a indústria. Né? Há uma dificuldade enorme para as empresas se localizarem, se identificarem e continuarem produzindo e se modernizando, principalmente porque não há estímulo. Estímulo significa subsídio. Estímulo significa que ela tem perspectiva de ter retorno do investimento dela, que ela atua de modo a recolher benefícios, inclusive benefícios sociais, quando as empresas são mais conscientes disso. Por que isso ocorre? Por que esse mundo ocorre dessa maneira e agora? E aqui eu coloco uma reflexão. Eu trabalho sempre com um tripé. Né? Primeiro, você tem um declínio, uma decadência muito grande da chamada economia baseada em combustíveis fósseis, né? O petróleo, que marcou o século XX. Né? Há um declínio acentuado, inclusive com novos marcos regulatórios, com novas decisões dos órgãos reguladores, de governos, que tendem a acelerar ainda mais esse declínio. Claro, ninguém pode prever quando que ele vai terminar, mas é sempre bom lembrar que há regiões e há países que começam a trabalhar de forma muito intensa com um marco, com algo parecido com 2040, com um momento em que a queda terá de ser abrupta, seja por conta da poluição, da emissão de poluentes nas cidades e nos países, seja por conta do efeito estufa ou por conta das mudanças climáticas que afetam o conjunto das economias e das sociedades, com implicações graves na área de produção de alimentos, com impacto profundo aqui no Brasil, nas nossas florestas, na nossa agricultura e nas nossas cidades, né, na medida em que os oceanos serão elevados, na medida em que eles terão a sua temperatura elevada. O primeiro ponto é esse, o petróleo, a decadência da civilização do petróleo. O segundo ponto tem a ver com as novas demandas de uma economia sustentável, de baixo carbono, que tem um impacto muito forte sobre a atuação das empresas e tende a mudar o DNA da indústria. A indústria tende a ser menor, não desimportante, mas menor, mais compacta, continuará sendo inovadora, mas ela está sendo obrigada a trabalhar com padrões distintos, né, ligados a uma economia mais sustentável, evidentemente tentando se livrar da herança do petróleo, que é o primeiro ponto que eu anotei. E o terceiro ponto, que é o mais forte, é que nós vivemos uma onda, um novo ciclo tecnológico que tem nas tecnologias digitais o seu ponto forte. E dentro das tecnologias digitais,
tem um destaque absolutamente especial para a inteligência artificial. São várias tecnologias, a inteligência artificial é um guarda-chuva que abriga várias tecnologias, mas esse conjunto, que é chamado de IA, né, de inteligência artificial, ele ocupa o cenário de uma maneira preponderante, ele se configura, essa tecnologia se configura como aquilo que muitos analistas classificam como sendo uma tecnologia de propósito geral. Ela está em toda parte, ela está em todas as áreas da economia, em todas as indústrias, em todos os segmentos da economia, no serviço, na agricultura, no comércio e na manufatura, de tal forma que ela altera a maneira como se produz, né? As vantagens são muitas, ela tende a elevar a produtividade, ainda que não seja automático isso, ela tende a aumentar a eficiência, ela tende a aumentar o rigor, a acurácia, né, dos processos, e, evidentemente, tem um impacto gigantesco na área de saúde. É só olhar as vacinas de hoje, as mais avançadas, só foram, e mesmo as que usaram métodos antigos, elas só foram viáveis porque elas tiveram acesso a dados, a computação de alto desempenho, e a um sistema de cooperação que surgiu no mundo de forma muito intensa na pandemia, muito forte, né? Então, essas tecnologias, elas marcam o mundo da produção, o mundo do serviço e marcam as economias. Esse tripé, eu acredito, vai levar a uma diminuição ainda maior do peso da indústria, com vantagens, como as que eu citei, aumento de produtividade, de eficiência, e desvantagens grandes, porque no horizonte, o horizonte não é muito agradável, não se mostra muito agradável para a geração de emprego, né? O horizonte, essas tecnologias, em geral, elas são poupadoras de emprego, né? Ainda que esses processos não sejam totalmente conclusivos, porque a gente não sabe exatamente qual vai ser o peso dessa nova onda tecnológica, desse novo ciclo tecnológico sobre a economia, com quem que essas tecnologias vão se casar e quais setores novos elas vão produzir, vão gerar, né? Tecnologia sempre fecha emprego, mas sempre, historicamente, abriu, até hoje, pelo menos, abriu novos segmentos, novas indústrias e novas perspectivas de emprego. Foi o que levou, por exemplo, o século XX a ter um boom tecnológico e, ao mesmo tempo, a gerar milhões e milhões de novos empregos. Não se sabe se isso vai acontecer agora. Se olharmos para trás e achar que a história vai ser reproduzida, nós vamos imaginar que essas novas tecnologias vão gerar outros empregos em outras áreas que nós ainda não estamos vendo, apenas tentando acertar como futurólogos, certo? Se a gente imaginar que elas têm características mais poderosas do que a onda anterior, do que o ciclo anterior, que dominou o século XX e domina até agora, um país como o Brasil, por exemplo, totalmente dominado por essas tecnologias mais antigas, nós vamos imaginar que ela vai gerar problemas muito grandes, muita dor de cabeça para todo mundo, principalmente na questão do emprego, principalmente na questão da qualificação dos trabalhadores. Então, nós vamos ver um mundo mais desigual, né, se essas perspectivas não tão positivas se realizarem. Nós vamos ter um mundo mais desigual, com bons empregos no topo da pirâmide, e vamos ter poucos empregos, bons e poucos, mas uma grande massa de trabalhadores que vão ficar sem condições de encontrar o seu emprego, ou, quando encontrarem, eles vão encontrar empregos de menor qualificação e de menor remuneração. Esse é um pouco o movimento que está desenhado, ainda que, como eu disse, os estudos não sejam conclusivos em nenhuma parte do mundo. Você tem estudos muito localizados, você tem a pele, né? Você tem a intuição de muita gente, mas, concretamente, os estudos não são conclusivos. Há estudos catastróficos do ponto de vista do emprego e há estudos bastante
positivos e muito entusiasmados que mostram até mesmo uma explosão de novos empregos. A disparidade entre eles é muito grande, não é só metodológica, é também por conta das dificuldades de você medir fenômenos muito novos que pouca gente, ou quase ninguém, consegue dominar a maneira como as tecnologias se relacionam com a economia. Muito menos os economistas, com todo o respeito ao Wallace aqui, entende? Que têm uma dificuldade, sempre tiveram uma dificuldade orgânica de não compreender tecnologia, principalmente porque a tecnologia, pelo menos uma grande parte dos economistas, né, principalmente porque as tecnologias estão fora do sistema de modelagem, que é o que rege a economia preponderante, aquilo que é chamado mainstream econômico atual, que é muito baseado em modelos matemáticos que a tecnologia não tem muito seu espaço e seu lugar dentre eles. Mesmo aqueles que tentam incluir, têm muita dificuldade de fazer. Aliás, recentemente, um deles, o Paul Romer, ganhou o prêmio Nobel tentando exatamente introjetar a tecnologia nos modelos, mas mesmo ele, aliás, no discurso dele de prêmio Nobel, reconheceu isso, mesmo ele não consegue ter êxito nessa situação. Então, veja, nós temos um mundo, só para terminar, nós temos um mundo com muita incerteza. A única certeza que a gente tem é que a indústria vai passar por maus momentos e os países, em especial como os nossos, que estão distantes das melhores práticas de tecnologia e de indústria no mundo, nós vamos passar por maus bocados, com certeza. Desculpe se eu falei demais. Não, em hipótese alguma. Ouvimos com muita atenção suas palavras sempre muito sábias. Bom, passo agora, então, a palavra imediatamente para a primeira apresentação ao professor Wallace Moreira, não sem antes agradecer ao professor Glauco por sua apresentação. Professor Wallace, tem a palavra. Antes de mais nada, eu quero agradecer à Fundação Perseu Abramo pelo convite, me sinto muito honrado, e mais honrado ainda por participar dessa mesa com o professor Glauco, com o Jorge. Quando eu vi que era com vocês dois, eu na verdade, raciocinei que eu vim aprender, entendeu? São duas grandes referências que têm um profundo conhecimento, né? Tanto do ponto de vista teórico, como também técnico, de policy maker. Então, assim, eu vim aprender. Então, assim, o que eu vou fazer é expor algumas ideias, como o próprio Glauco falou, economista tem uma dificuldade muito grande, eu concordo plenamente com você, Glauco. Economista tem uma dificuldade profunda de entender não só a questão da tecnologia, mas a complexidade da sociedade, né? Porque ela é dinâmica, ela não é estática, e, lamentavelmente, o mainstream econômico, né? Ele trabalha com um sistema de modelagem, de análise, que torna a sociedade estática, muitas vezes, não considerando a complexidade de entender as relações sociais. É por isso que eu, particularmente, não me vinculo, né, a essa linha de raciocínio. Eu prefiro partir de uma compreensão da sociedade, do papel tecnológico, né, numa linha mais schumpeteriana, e incorporando outros elementos da teoria econômica, né, como outros teóricos, Marx, o Marx, para que eu possa diminuir essa deficiência do economista como, né, um estudante do papel da tecnologia na sociedade. Bom, a minha ideia, assim, eu vou, acho que só levantar alguns problemas, porque, como o próprio Glauco já levantou, né, a desindustrialização é um fato, né? Ela não é... Ninguém vai dizer que ela não existe. Eu acho que uma das grandes problemáticas que envolve o processo de desindustrialização é o debate em torno dela, né? Para muitos autores, para muitos estudiosos da temática, eles afirmam que é um processo natural das trajetórias de desenvolvimento dos países e do próprio capitalismo, né? A questão e a problemática é identificar quando esse processo ele é natural e quando ele não é natural, ou seja, quando essa desindustrialização ela pode ser vista numa perspectiva positiva, com a redução da participação da indústria como proporção do PIB e também como geração de emprego, são duas variáveis que são muito levadas em consideração, né? Mas quando ela é feita de forma acelerada e precoce, que eu acho, né, eu considero que é o caso da economia brasileira.
né? O caso da economia brasileira, e aí eu defendo isso quando eu fiz o meu mestrado, né, de que nós nem completamos a nossa estrutura de processo de revolução industrial, porque o segundo PND, em 1974, ele foi interrompido em 1977, ele não se completa, e, portanto, nós não completamos nossa estrutura industrial, principalmente avançando no departamento 1, a indústria de bem de capital, que é um setor, né, por definição, intensivo em tecnologia, que gera um processo de difusão tecnológica. E seria ali o salto, né, para que nós pudéssemos ali consolidar a nossa estrutura produtiva. E, na minha concepção, nós não avançamos, e aí adentramos nos anos 80, numa profunda crise, e nos anos 90, com um modelo, né, ou com uma agenda econômica, na verdade, que não contribui, que não corrobora para o avanço das estruturas industriais. E qual que é a minha preocupação? É porque, durante toda essa trajetória, né, recente da economia brasileira após anos 80, nós tivemos transformações da fronteira tecnológica, né? Nos anos 80, nós tivemos, né, o que muitos chamam da terceira revolução industrial, né, com a microeletrônica, com a indústria de semicondutores surgindo ali naquele momento, se fortalecendo, com o toyotismo também se consolidando, né, com a crise do fordismo. E, nesse período, nós abandonamos política industrial, né? Se a gente for discutir política industrial, nós retomamos essa discussão de política industrial no Brasil nos governos do PT, isso é fato, né? A PITS, né, a Política Industrial Tecnológica e Comércio Exterior, no primeiro mandato do governo Lula, posteriormente o PDP, o Plano de Desenvolvimento Produtivo e o Nova Alto, né? Com todas as críticas que possamos fazer, entender as limitações dessas políticas, mas nós voltamos a discutir política industrial, né? Entretanto, num espaço temporal muito curto, né? E nesse momento em que nós abandonamos novamente, como o Glauco falou, a política industrial, onde ela não é uma prioridade, nós estamos aí vivenciando o que muitos autores chamam de indústria 4.0, né? Como, por exemplo, a questão da a inteligência artificial, e muitos países já estão empregando a inteligência artificial. A Coreia do Sul, por exemplo, é um país. Recentemente eu vi um prédio sendo construído em 3D, né, na Inglaterra. Então, a gente já está vivendo isso, não é uma questão mais futurista, ela é presente, ela é real. E, veja, nessa nova fronteira tecnológica, nós abdicamos de política industrial. Agora, eu acho que tem um conceito que o IED usa, que eu gosto muito desse conceito, que é que o Brasil ele passa por um processo de desindustrialização relativa, né? Por que esse conceito eu acho interessante? É porque nós tivemos um processo de desindustrialização, né? Mas houve uma preservação de setores que ainda estão ligados à tecnologia de ponta e que também, né, tem uma capacidade de ampliar a produtividade e a competitividade, ou seja, não houve uma desindustrialização no sentido de perda irreparável na estrutura industrial do país e na sua capacidade dinâmica, ou seja, nós conservamos ainda setores, né, e requisitos para reerguer essa indústria. E aí eu acho que essa concepção ela é importante porque é isso que nós estamos discutindo, né? Se é possível um processo de reindustrialização. E eu, particularmente, muitos, né, podem achar que não, eu acho que sim, eu acho que é possível, né? Mas não fácil, muito difícil, dado, né, o que eu entendo por necessário para se promover esse processo de reindustrialização. Agora, eu gosto muito de retomar alguns autores da corrente luteriana, como Carlota Pérez e Soult, né, porque eles têm um conceito que eu tenho uma profunda admiração, gosto muito desse conceito, na verdade, que é o conceito de janelas de oportunidades tecnológicas, né, para a gente entender quais são as possibilidades e os momentos que os países podem implementar políticas industriais, né, para se inserir nessa nova fronteira tecnológica. E para esses autores, essas janelas de oportunidades, elas se abrem, né, quando paradigmas tecnológicos emergentes eles podem servir como uma janela de oportunidade para que os países retardatários ele possam avançar para novas tecnologias, ou seja, o papel do surgimento de novos paradigmas tecnoeconômicos, né, eles podem gerar avanço dos países retardatários que podem se aproveitar desse novo paradigma para superar sua condição de industrialização tardia e competir com os países pioneiros. E eu acho que esse arcabouço e esse conceito, essa definição de janelas de oportunidade por parte da Pérez e do Soult, tem sido muito usado em vários estudos por autores para identificar como países asiáticos, aí eu acho que as experiências dos países asiáticos nos mostram alguns caminhos. É óbvio que quando a gente analisa países, nós temos que ter um cuidado muito grande
né, em levar em consideração as peculiaridades, a particularidade, o pet dependence, a trajetória de formação das estruturas industriais de cada país, porque você tem uma capacidade interna, né, já construída, que tem a possibilidade de internalizar o conhecimento para promover inovação e difusão, é fundamental. É fundamental. E eu acho que ainda nós temos essas bases que podem ser fortalecidas e reconstruídas, desde que tenha as políticas, né, voltadas para isso. E aí eu acho que um dos arcabouços que nos leva a entender estratégias, né, na verdade, para pensar, para refletir, né, eu não tenho o objetivo aqui de dizer assim, olha, a gente pode fazer isso ou aquilo e vamos resolver o problema da reindustrialização no Brasil. Eu não acho que não tem nenhum tipo de receita, mas nós podemos, como eu falei inicialmente, olhar e analisar experiências exitosas, como os casos dos países asiáticos, e verificar em que medida nós podemos também implementar essas próprias trajetórias, essas próprias políticas, para também promover esse processo, no nosso caso, de reindustrialização, né? Porque esses países eles não passaram pela destruição das suas estruturas produtivas como nós passamos nos anos 90. O Danny Hodge, ele tem um estudo publicado em 2006, que eu gosto muito, em que ele vai comparar o consenso de Washington, tanto na Ásia como na América Latina. E a conclusão que ele mostra é, olha, a Ásia, eles adotaram a agenda do consenso de Washington até o ponto 5, ou seja, as políticas macroeconômicas. Né? E quando eles entraram numa crise profunda, após 1997, a crise da Ásia, eles revisaram. A Coreia do Sul, que é o país que eu tenho mais conhecimento, assim que eu estudo, né, é muito claro a retomada, por exemplo, dos bancos públicos como fomentadores do desenvolvimento em uma aliança profunda com as grandes empresas nacionais. Né? Eles perceberam o erro que foi adotar uma agenda de profunda abertura e gerar vulnerabilidade, né, do país. E, por outro lado, o Danny Hodge diz, uma outra dimensão, que são as políticas microeconômicas, em particular as industriais, esses países não abandonaram. É o inverso do que aconteceu na América Latina. A América Latina, quando incorpora a agenda do consenso de Washington, né, incorpora todas as dimensões macro e microeconômicas, né? E isso gerou um processo de atraso tecnológico. Então, veja, nosso processo de desindustrialização, ele gerou também um gap tecnológico diante da fronteira internacional. E eu acho que, tomando como perspectiva, né, elementos dos estudos schumpeterianos, como, por exemplo, do Malerba, do Nelson, né, de sistema setorial de inovação, isso nos dá algumas ideias, alguns indícios de pensar políticas de reindustrialização, né? Porque, veja, quando a gente analisa sistemas setoriais de inovação, nós verificamos que existem diferenças significativas entre os setores econômicos envolvidos nas trajetórias e experiência dos países no catch-up tecnológico. As empresas, elas operam num contexto de sistema setorial de inovação muito mais amplos, que difere de setor para setor. Então, a gente identificar cada setor, ele é relevante. E quando a gente fala em entender esses setores para pensar nessa possibilidade, já que eu estou tomando como princípio o conceito de desindustrialização relativa, é entender os regimes de conhecimento e tecnologia setorial, as bases de conhecimento formadas, as condições da demanda, ou seja, os regimes de mercado, os atores e redes que existem de coordenação nos seus países e as instituições correlacionadas. Esses elementos, eu acho importante, porque eles nos possibilitam entender, né, quais são os mecanismos de transferência de aprendizado tecnológico. Né? Por muito tempo, nós sempre achamos e identificamos a transferência de tecnologia através da base de conhecimento estrangeira, ou como papel inicial de promoção por parte do governo para indústrias nascentes, sempre tentando como criar vantagens competitivas de empresas locais ou nacionais. Esses países, geralmente, incorporaram esses elementos também. Agora, a forma de tratamento, como se fez, identificando setores específicos e as dimensões específicas em um sistema para inovar, ele foi estratégico. E, veja, na literatura tem muitos autores hoje que trabalham com um princípio, uma corrente de teórica e empírica. Eu falo empírico porque esses estudos, né, eles usam muito estudo de casos, muitos estudos de casos de países que adotaram essa estratégia e conseguiram o catch-up tecnológico, como no exemplo de Taiwan, Coreia, China, o Japão, né? Que eles adotem, e esse princípio é interessante para a gente entender se é possível também, nós no Brasil,
pensarmos se é viável essa estratégia, que é o princípio de se especializar em produtos que têm um ciclo de vida de curto prazo, como, por exemplo, o setor de semicondutores. Qual é o princípio desse arcabouço analítico, né? Que setores de tecnologia de curto prazo, né, como tecnologia da informação, ele implica em um processo de inovação muito rápida, constante, que chega com mais frequência e resultando em um potencial de crescimento muito mais elevado. E esse processo constante de inovação, ele possibilita, né, um processo de abertura de janelas de oportunidades que cabe aos países, né, tentar otimizar essas janelas de oportunidade com essas novas inovações tecnológicas que se acelerem, que são constantes, que têm um tempo de vida muito curto, né, é você adotar essas políticas para poder avançar nas suas estruturas produtivas e aproveitar essas janelas de oportunidade. Por exemplo, a indústria, aquilo que se convencionou chamar de indústria 4.0 é um elemento fundamental nessa estratégia. E veja, eu acho, analisando, eu escrevi um artigo recentemente sobre isso, né, analisando o comércio mundial pós-Covid, acompanhando o que vem acontecendo no mundo, eu acho que há uma tendência muito forte, e o próprio relatório da UNCTAD, publicado agora, no final de 2020, eles reconhecem isso, que há uma mudança na lógica de comércio internacional, principalmente atingindo aí a lógica do comércio de acordo com a fragmentação da cadeia produtiva. Porque o que eu vejo é que os países eles estão adotando políticas de fortalecimento de cadeias produtivas nacionais. E o próprio Biden, no anúncio das compras de políticas dos governos, né, da política pública, já anunciou que vai priorizar as empresas nacionais. A China lançou só um programa para o setor de semicondutores, um pacote de 1 trilhão e 700 bilhões para fortalecer empresas nacionais. A Coreia vem com o New Deal, né, que é um programa de 10% do PIB para fortalecer cadeias produtivas nacionais. A Índia também vai nesse mesmo caminho. Taiwan também anunciou esse mesmo projeto, esse mesmo programa. Eu acho que há um cenário propício para esse tipo de pensamento de reflexão. Entretanto, concordando com o Glauco, logo no início da sua fala, nós não temos um governo apto e nem com interesse de repensar a sua política industrial e também os desafios de um desenvolvimento sustentável, né, que é um elemento fundamental no debate sobre o processo de reindustrialização. Bom, desculpa se eu ultrapassei, Jorge, um pouquinho o tempo, mas agradeço aqui a exposição e aí fico à disposição para a gente dialogar. Excelente intervenção, professor Wallace. Acho que tanto a intervenção do professor Glauco quanto a sua intervenção contribuem para que se possa, de um lado, entender melhor o que se passa no processo de transformação do setor industrial e para que nós possamos também, a partir do diagnóstico, a partir dos estudos das experiências nossas e das experiências internacionais, nós possamos traçar caminhos para o futuro. O professor Glauco fala com muita ênfase na transformação do setor industrial para a indústria de baixo carbono, né? E fala também da revolução tecnológica, enfatizada também pelo professor Wallace, quando citam a indústria 4.0 como sendo uma oportunidade, uma janela de oportunidade, a partir, inclusive, de estudos teóricos sobre isso, mas, na prática, dá para perceber, sempre que ocorre uma ruptura tecnológica, sempre que se adota um padrão profundamente revolucionário nos meios produtivos, sempre que se adotam padrões revolucionários na maneira como a sociedade também consome e utiliza produtos e serviços, surgem sempre oportunidades para os entrantes, né? Para aqueles que querem, de alguma maneira, vamos dizer assim, queimar etapas e assumir a indústria já num estágio mais avançado, se aproveitando dessa janela de oportunidade. Por outro lado, o professor Wallace também destaca o seguinte, quer dizer, o Brasil não parte do zero, a despeito de todo o processo de desindustrialização que aconteceu. Nós tivemos políticas industriais desenvolvidas ao longo do período dos governos de Lula e Dilma, cerca de 13 anos de políticas industriais, o papel do BNDES, o papel da FINEP, que foi
presidida aqui pelo professor Glauco durante um período importante também. E eu destaco o seguinte: nós mesmos falávamos muito naquela época. O Brasil desenvolveu a ciência, o setor científico, com muita ênfase, e nós apostamos muito, né, com as bolsas de pesquisa e de desenvolvimento e de formação da CAPES, do CNPq, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que chegou a ser proibido de ser contingenciado do orçamento gerido pela FINEP. No entanto, nós sempre pudemos observar o avanço da ciência brasileira pelo número de publicações nas principais revistas internacionais, dos nossos artigos de pesquisa e coisas. E ainda hoje a gente vê coisas dessa natureza. Outro dia eu vi um professor aqui da UFRJ comentando uma nova substância que ele acha que pode ser uma substância importante, estudo desenvolvido na UFRJ, aqui na área de bioquímica da UFRJ, uma nova substância que pode ser importante como medicação, não como vacina, mas como medicação para o tratamento da Covid-19. Então, nós temos capacidade. E vimos também, durante a pandemia, a grave situação do nosso país, quando necessitamos dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, agora com as vacinas também, apesar de termos o Butantan e a Fiocruz, não temos ainda uma estrutura de pesquisa, desenvolvimento e produção final à altura do tamanho de um país de mais de 210 milhões de habitantes. Então, o fato de sermos grandes, de um lado, nos coloca também uma janela de oportunidade, ao lado da tecnologia. O fato de sermos grandes e não estarmos partindo do zero. Mas, como eu dizia, nós temos uma área científica, que a despeito também dos brutais cortes de gastos que estão sendo feitos criminosamente no momento atual, nós temos aí também um problema grave em poder fazer uma boa articulação entre o desenvolvimento científico e a produção tecnológica e a inovação que se faz na indústria. O desenvolvimento científico normalmente se faz nas universidades, nos institutos de pesquisa, e uma ou outra empresa de grande porte, mas com uma ênfase muito pequena aqui no Brasil. Esse é um problema que nós temos. E a despeito mesmo de toda a tentativa do BNDES, nós temos tido uma dificuldade histórica de transformar o conhecimento científico em produtos, bens, serviços importantes para a sociedade brasileira. Eu gostaria de saber como é que os nossos professores veem essa perspectiva, olhando para o nosso futuro. Como é que poderemos ver? Bom, o BNDES trabalhou um pouco também a ideia de formar algumas grandes empresas brasileiras com porte capaz de ter competitividade internacional. Fizemos isso bem no setor do agronegócio. A despeito de todas as críticas que houve, o Brasil, na indústria da carne, por exemplo, tem um protagonismo extremamente importante no cenário internacional. Se não é o maior, está entre os maiores exportadores de carne, tem plantas industriais aí pelo mundo afora, inclusive nos Estados Unidos. E algumas outras indústrias brasileiras são também referência tecnológica importante. É o caso da Embraer, é o caso da WEG, em Santa Catarina, e outras empresas. Mas eu acredito que nós precisamos pensar mais profundamente o papel do governo, o papel do planejamento, o papel da coordenação, o papel não apenas do curto, mas do médio prazo, alguma coisa que tenha sustentabilidade ao longo do tempo também, para que o Brasil possa voltar a ter um padrão de desenvolvimento industrial importante. Certamente a indústria não terá o mesmo peso que teve no passado, porque o setor serviços avançou muito, mas nós precisamos de uma indústria porque temos demanda de produtos e serviços e não podemos depender apenas das cadeias mundiais de fornecimento. Ainda mais quando importantes países como os Estados Unidos se descolam da noção de globalização plena para fortalecer, os esquemas de produção próprio, etc., e tal, para ganhar maior autonomia no cenário internacional. Gostaria de ouvi-los sobre isso. Não temos muito tempo, temos ainda 15 minutos de reunião. Vamos aí ter 7 minutos para cada um de vocês dois. Professor Glauco,
Apenas sugestão, isso que eu coloquei. O senhor tem toda a liberdade aí de colocar o que julgar conveniente. Está desligado, professor. Não. O Jorge, eu não mexi em nada aqui. O Jorge, veja, a questão que você levanta é extremamente procedente. Eu sou um dos coordenadores do novo Centro de Inteligência Artificial que tem aqui na USP, que é financiado pela FAPESP e pela IBM. É um centro que tem mais de 150 pesquisadores, e eu coordeno toda a área de humanidades, né, a área de mercado de trabalho, a área de ética, de privacidade. E o centro ele está voltado exatamente para fazer esse contato com a sociedade. Todo o objetivo dele é exatamente produzir, não paper apenas, mas produzir processos, gerar produtos que têm impacto na vida econômica e social do país. Eu também sou coordenador de um grande centro, aqui um complexo gigante de laboratórios dentro da USP, chamado Inova USP, que já tem o laboratório de microbiologia em acordo com o Instituto Pasteur da França, que tem um centro de manufatura avançada forte, atuando, que tem todo um trabalho ligado a uma fábrica do futuro, é toda uma área dedicada à fábrica do futuro. O objetivo do Inova USP também é exatamente ser a porta de entrada e a porta de saída de produtos da universidade para a sociedade. Então, essa é uma questão importante. Você levantou que esse é um problema histórico, mas o Brasil avançou muito nessa área. As universidades hoje, depois de fazerem uma guerra muito ideológica, em muitos aspectos ideológica, contra a ideia de relacionamento com a indústria, com as empresas, uma parte grande das universidades passou a compreender que você tem que entrar em sintonia com os esforços que o país faz para se desenvolver, e inclusive com a própria indústria, com as empresas, com os serviços, com quem tiver pela frente. A pandemia mostrou que essa é uma realidade forte, houve uma explosão de solidariedade em todas as universidades brasileiras, aqui na USP eu fiquei muito orgulhoso disso, em todas as áreas, inclusive na área de humanas. Você mesmo citou a rede de pesquisa solidária, que eu sou um dos coordenadores, e são centenas e centenas de pesquisadores que passaram a trabalhar. A ciência brasileira é muito forte, não faz só paper. A Esther Sabino, que é professora do Instituto de Medicina Tropical aqui da USP, ela foi uma das primeiras no mundo a decodificar o genoma do vírus. O professor Edson Durigon, do Instituto de Ciências Biomédicas, ele conseguiu, foi um dos primeiros do mundo, antes do que vários países europeus, ele sintetizou vírus em laboratório que permitiu desenvolver testes aqui no Brasil. Então, a gente tem capacidade, a indústria tem capacidade, foi um pouco o que o Wallace falou. Eu tenho muita dúvida sobre isso. A indústria viveu os anos 70 e 80, todo o avanço da microeletrônica perdeu o pé, não conseguiu acompanhar. A Coreia disparou, Taiwan, Singapura, na época Hong Kong, né? Hoje não mais, está junto com a China, e o Brasil ficou para trás. Hoje nós estamos arriscados a perder essa que é chamada a quarta revolução, a indústria 4.0 e várias outras, e acho que as chances da gente perder são muito grandes, porque a indústria brasileira perdeu efetivamente capacidade estrutural de fazer as coisas, de absorver conhecimento, de gerar conhecimento. Nós estamos, em grande parte, com a nossa indústria, reduzidos a ser uma indústria que repete, que copia apenas, e que, em grande parte, inclusive, importa hoje, né? Passou a ser importadora, porque é mais rentável do que a produção industrial. Tem como recuperar? Claro que tem. O primeiro passo é exatamente você estender um programa enorme de internacionalização. Nós temos que absorver conhecimento muito rapidamente nas universidades e nas empresas, que é exatamente o que o governo não faz. Você não tem um programa de peso de internacionalização das empresas no Brasil. O segundo ponto, se me desculpe, Jorge, eu não vim na sua casa para falar mal de você,
Mas o segundo ponto, que é muito caro ao PT, porque o PT sempre se pronuncia contra, é ter abertura da economia brasileira, controlada, responsável, mas que consiga movimentar as empresas brasileiras e tirá-las do padrão de comodidade que elas estão. Elas têm o seu mercado, as empresas brasileiras não crescem e não inovam muito pouco para todos os padrões internacionais. Se você não aumentar a competição aqui, nós estamos fritos. Nós vamos ficar olhando para as empresas e achando que elas vão, ou que algum programa mágico do governo vai dar capacidade para elas. O Wallace falou do investimento em semicondutor. Só para lembrar, o Brasil não tem uma empresa que produz semicondutor, nenhuma. Tá? Tem algumas que tentam copiar alguma coisa, pedaços da produção de semicondutor. O BNDES trabalhou junto com a FINEP para construir uma empresa lá em Minas Gerais, inclusive se utilizando de know-how da IBM. As coisas não andaram, não avançaram, e foram com o Ike Batista, inclusive, uma parte, no primeiro momento, depois investidores argentinos. O Brasil não tem, veja, a indústria de semicondutor é chave para todo esse ciclo, esse novo ciclo tecnológico. O Brasil não tem uma empresa que faz isso. O Brasil não produz turbinas, e tem uma empresa como a Embraer, que precisa de turbinas, e está pagando um preço enorme por não ter uma indústria nacional de turbinas, porque ela é obrigada a se adaptar aos desenhos e à concepção das turbinas que são feitas no exterior. Então, eu só estou dando alguns exemplos, um pouco diferente do Wallace. Eu acho que nós perdemos muito a capacidade de fazer, nós estamos muito atrasados e vai precisar não só de governo, mas de muito apoio da sociedade para a gente se recuperar, a começar da própria atuação das empresas. Obrigado, professor Glauco. Como o nosso tempo está contadinho, passo imediatamente a palavra para o professor Wallace, que tem lá seus 7 minutinhos também. Tá, eu vou começar só comentando, professor Glauco. A gente tem a CETEC no Brasil, que é uma estatal fabricante de chips, né, de semicondutores. Foi uma empresa, inclusive, construída, criada pelos governos do PT, né? E é uma empresa que o presidente Bolsonaro está querendo fechar agora. É uma empresa que, inclusive, já recebeu prêmios internacionais, né, na fabricação de chips, e tem crescido, é óbvio. Se a gente pegar o mercado de semicondutores no mundo hoje, né, 50% com participação de vendas no mercado internacional é dos Estados Unidos. Depois vem a Coreia, Taiwan, né, a Europa e Japão. E a China, que vem crescendo, que está com 5% de participação. Mas no Brasil nós temos essa fábrica, né, a CETEC, né, que é o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. Então, nós temos essas empresas nacionais. Eu acho que a gente tem alguns elementos e princípios que nós podemos retomar e principalmente dentro daquilo que o professor Glauco colocou, por exemplo. Eu acho que um elemento fundamental que o professor Glauco está colocando é que nós não podemos pensar mais política industrial pensando de cima para baixo. Nós temos que pensar política industrial, né, avaliando os seus impactos. Por isso que eu acho que é importante analisar do ponto de vista, numa perspectiva setorial, porque eu posso identificar quais os impactos sociais que ela tem do emprego, né, identificar na sociedade, né, quais os elementos que ela pode transformar na sociedade e considerando os interesses também regionais. Eu acho que é um elemento muito importante de repensar a forma de discutir política industrial. Então, eu acho que esse comentário que o professor Glauco fez é importante. Um outro elemento que eu acho que é essencial, e aí eu parto da experiência da Coreia do Sul, que é a parceria entre as universidades e as empresas no processo de realização de pesquisa e desenvolvimento. A Coreia do Sul, né, o Jorge citou isso um pouquinho aí, em relação à publicação de artigos científicos, né, de registro de patentes também é um outro elemento relevante. A Coreia do Sul, até o início dos anos 80, 90, viu uma fragilidade muito grande nesse processo da atuação das grandes empresas nacionais, né, de utilizar e contratar consultorias externas. Então, eles investiram e criaram leis que aproximaram muito as universidades, né, das empresas para realizar pesquisas com maior aplicabilidade, né, de interesse das suas estruturas produtivas, que pudesse também ser utilizadas como instrumentos de geração de inovação, né, de inovação com caráter mais endógeno, interno, né, com maior poder de difusão setorial nas cadeias produtivas. Eu acho que esse elemento na Coreia do Sul foi fundamental. E aí tem um outro
variável importante, que é a presença das empresas nacionais. Em que medida empresas estrangeiras, que é uma problemática que nós podemos refletir para o caso brasileiro, né, as empresas estrangeiras têm interesse em transferir tecnologia, elas têm interesse em internalizar a tecnologia. O Jorge citou no início o caso da indústria automobilística, é fundamental, é essencial. Nós implementamos o Inova Auto e essas montadoras não elevaram o seu investimento em pesquisa e desenvolvimento como proporção do faturamento líquido. Eu estudei esse setor, analisei esse setor, né, no período ali do Inova Auto, do lançamento, analisei agora recentemente para entender a crise da Ford. É um setor que depende fundamentalmente do mercado interno, em torno de 82%, 83% da produção é voltada para o mercado interno. E nós temos, no Brasil, um elemento chave estratégico para se pensar nessas possibilidades de reindustrialização que se chama mercado interno, ou seja, pensar na política de reindustrialização passa também por uma política de transformação das nossas estruturas socioeconômicas, de fortalecer, por exemplo, o poder de compra da classe trabalhadora e fortalecer o nosso mercado interno, porque, na minha concepção, o nosso mercado interno é um instrumento de negociação com as grandes empresas em transferir tecnologia. Há uma experiência exitosa nesse sentido é da China. A China faz formação de joint ventures com empresas internacionais exigindo, né, como contrapartida a transferência de tecnologia. Ou é isso, ou então sai do mercado chinês. Duvido muito que alguma empresa queira abdicar do maior mercado interno do mundo. Nós temos a 4ª maior população do mundo e um potencial de crescimento muito grande, desde que ele seja efetivo, né? Nós tivemos essa curta experiência com o aumento do poder de compra da classe trabalhadora, com a política de valorização de salário mínimo, né? Mas nós precisamos, e que foi destruído agora recentemente, e aí está indo a crise no mercado de trabalho que se aproxima de 20%, quando a gente pega a taxa de desocupação com a taxa de desalento, né, uma crise profunda de crescimento da desigualdade social e queda de renda da classe trabalhadora, ou seja, nós estamos destruindo o nosso principal elemento, na minha concepção, né, que pode nos ajudar a pensar em uma política de reindustrialização no Brasil. Do tempo extremamente exíguo para tratar de uma matéria tão vasta e complexa quanto essa da política industrial, acredito que com a grande contribuição do professor Glauco e do professor Wallace, conseguimos jogar alguma luz importante sobre o tema. Lembro que o PT elaborou um documento que é o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que contou e tem contado com a contribuição de centenas de especialistas e representantes da sociedade, dos próprios movimentos sociais, e penso eu que esse é um documento também em aberto, porque é um documento para diálogo com a sociedade, para diálogo com as demais forças progressistas do país, e eu acredito que essa reflexão de hoje vai jogar alguma luz também sobre o tema e contribuir para que a gente possa ter um projeto de reindustrialização do Brasil que dê conta da realidade da classe trabalhadora, difícil hoje e tal, e que dê conta também das demandas em termos de qualidade de vida da população brasileira. Agradeço imensamente ao professor Glauco, ao professor Wallace, e encerramos, por hora, essa nossa conversa.